Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, continuação dos nossos vídeos a respeito das grandes perguntas da Bíblia, perguntas que merecem respostas. Estamos no livro do Gênesis, os primeiros capítulos, ok? E vamos dar continuidade. Desta feita, Gênesis capítulo 3, versículo 11, parte final, ok? Vamos lá, vamos ver o que diz. Então, Gênesis 3:11, parte final, parte B, como comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste tu? Deus pergunta a Adão, especificamente. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? A versão católica, ela diz o seguinte: por acaso, é mais sarcástico, por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? Então esta é a pergunta de Deus, o Criador do Universo, para Adão, para sua criatura, para o guardador do Éden, o cuidador do Éden. Comeste tu, sim ou não? Comeste tu, sim ou não? Do fruto proibido, da árvore proibida. Em outras palavras, essa pergunta ressoaria para todos nós da seguinte maneira: você, por acaso, fez aquilo que eu proibi expressamente que não fizesse? Tudo o que eu proibi expressamente que não se fizesse, você, por acaso, fez alguma dessas coisas? Sim ou não? Deus quer apenas uma resposta da sua parte. Você tem apenas que dar uma resposta. Você tem apenas que ser sincero. Você comeu da árvore da qual aquela árvore que eu proibi expressamente que se comesse dela. Você comeu? Sim ou não? Esta é a grande pergunta de Deus para Adão. É claro que Deus sabia, mas essas coisas são escritas para nosso próprio ensinamento e para exemplo de gerações futuras. Deus é onisciente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo de nós a executarmos. Mas mesmo assim, Deus pergunta ao homem, Deus vai ao seu encontro, conversa com ele de maneira carinhosa, de maneira amigável, de maneira respeitosa, fazendo apenas uma pergunta: você comeu? E qual a resposta do homem? A mulher que me deste como companheira me deu e eu comi. Porque estamos sempre fugindo de nossas responsabilidades. É um dos nossos defeitos, é não assumirmos os nossos erros, os nossos fracassos. Estamos sempre procurando pôr a culpa em alguém, certo? Estamos sempre procurando pôr a culpa em alguém. E Deus sabia que a mulher foi a primeira a comer, a primeira a tocar. Deus sabia. Ele é onisciente. Por que ele não foi a mulher? Foi ao homem. Talvez aqui
por causa de algo chamado hierarquia. Ele era o cabeça, o responsável pela administração, por assim dizer, do jardim. E ele era o esposo dela, ele era o cabeça, ele era o chefe, por assim dizer, o responsável. Então a responsabilidade também cai sobre ele, mesmo que ele não tivesse comido. Ainda mais que ele também participou, foi partícipe comendo do fruto proibido. Deus lhe pergunta: comeste sim ou não? Era a única coisa que ele deveria responder, sim ou não. E não fazer acusações. Nós estamos acostumados, somos viciados em fazer acusações, mesmo quando somos os reais culpados de toda a má situação, de todos os problemas. Mesmo quando somos culpados, somos ligeiros, rápidos, céleres em acusar o outro. Você já observou o que acontece quando há um acidente de trânsito? Acidente até leve, que alguém vem de lá para cá, bate no seu carro, encosta no seu carro, mas o indivíduo que acabou de cometer esta falta, esta transgressão, é ele que grita do outro lado, acusando a outra parte. É ele que sai alterado, acusando a outra parte. Nós não queremos, de maneira nenhuma, assumir os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Sempre estamos procurando alguém para culpar. Talvez tenha sido por isso que surgiu o tal do sacrifício, né? E faz lógica, faz sentido. Porque quando se sacrifica um animal, quando se sacrifica o animal, se faz essa oferenda, toda a culpa, toda a transgressão, ela é colocada sobre o animal que está sendo sacrificado. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, transferindo toda a culpa para aquele animal. Certo? Então, como Deus, sendo sábio, extremamente sábio, sabendo que o ser humano não quer assumir os seus erros, as suas culpas, ele foi muito sábio em ressignificar tudo isto no sacrifício para expiação da culpa. Certo? Porque o pecado, o erro, a culpa, ela tem que ser assumida por alguém. Você está entendendo? Nada acontece por acaso, nada acontece sozinho. Tem que ter um motor que a movimenta. Certo? Tem que ter um primeiro movimento. E um causador desse primeiro movimento. Então alguém tem que ser culpado, tem que ser responsabilizado. E aí também temos aquele caso do bode expiatório que era levado ao deserto. Do bode que leva a culpa, certo? E tudo isso está representado no sacrifício que Deus sabiamente, na sua grande e infinita sabedoria e inteligência, entendendo que o homem é rápido em culpar o outro, culpar alguém além dele, mesmo ele sendo errado, pecador, sendo o responsável pelo problema, pela tragédia. Isto foi ressignificado no sacrifício, onde a culpa humana era transferida para o animal que iria ser sacrificado. Certo? Comeste tu da árvore que ordenei expressamente. Na Bíblia é clara que eu proibi. A mulher é a culpada. Ela é a culpada.
porque foi ela quem me deu. Ela me deu e eu comi. Então, vamos parar de lançar as nossas culpas, os nossos erros nos outros. Vamos parar de culpar os outros e vamos assumir nossas culpas, nossos erros, nossos pecados, nossas tragédias e não ficar eternamente culpando os outros, responsabilizando os outros por nossos erros. O sucesso tem muitos pais e muitas mães, já diz o velho ditado, mas o fracasso, ele é órfão. Os acertos têm muitos pais e muitas mães, mas os erros são órfãos, ninguém quer assumi-los. E isso é desde o início, isso é desde o Éden, lá com seu Adão. E a pergunta, ela continua, ela ainda ressoa em nossa geração, em nossos dias. Mas não com esta palavra árvore, comeste da árvore, comeste do fruto da árvore. Mas ela ressoa da seguinte maneira: você praticou aquilo que eu disse para não praticar. Você cometeu aquilo que eu disse para não cometer. Eu disse expressamente as minhas ordenanças, nos meus mandamentos. Ainda continua. E ele continua perguntando para todos nós, para mim, para você: fizeste aquilo que eu ordenei que não fizestes? Sim ou não? É a única resposta que você tem que dar a Deus, que você precisa dar para Deus. E além do mais, um outro ensinamento que esse texto nos traz é que nós devemos assumir o nosso BO. Devemos assumir os nossos erros. Devemos parar de culpar os outros por nossas decisões erradas. Certo? Devemos parar de culpar os outros por nossas decisões erradas. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que, possivelmente, Deus, por saber que o homem gosta de jogar a culpa nos outros por seus erros, por seus pecados, por suas ignomínias, então, ele ressignificou esta ação lá no sacrifício, onde os erros da humanidade, o pecado da humanidade, o fracasso da humanidade, a desobediência da humanidade, que essa humanidade não quer assumir, que os homens não querem assumir, que as mulheres não querem assumir de maneira nenhuma, ressignificou-se no sacrifício, onde tudo é lançado sobre o animal. Tudo é lançado sobre o animal que é sacrificado. Então, é isso aí. Esta foi mais uma pergunta da Bíblia, uma das grandes perguntas da Bíblia, e que não fica e não ficou somente no passado, somente no Éden. Ela ainda ressoa para todos nós. E Deus pergunta a você: e aí? Por acaso você fez aquilo que eu disse que não era para você fazer? Sim ou não deve ser a sua resposta. Valeu, tchau, tchau. Logo, logo voltaremos com mais perguntas. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.